voltando a falar a respeito da guerra na Ucrânia, os ucranianos avançam no território russo, avançam o alcance, na verdade, do ataque ucraniano no território russo. Eles atingiram pela primeira vez a região de Kirov, que fica a mais de 1.200 quilômetros de distância da fronteira ali da Ucrânia com a Rússia, da região de Sumy e Kursk, que são as regiões que são mais afetadas tanto de um lado quanto do outro por conta dessa linha de frente aberta justamente na fronteira. Essa foi a primeira vez que a região de Kirov foi atingida. Na verdade, eles conseguiram novamente atingir a logística dos russos, né? Um depósito de petróleo na região de Kirov foi atingido, então, pela primeira vez um ataque na região de Kirov, mais de 1.200 quilômetros de distância da fronteira, e já o primeiro ataque trazendo aí um dano, um prejuízo enorme para as tropas do Vladimir Putin e atingindo o depósito de petróleo. Realmente, cada dia que passa, os ucranianos vão aumentando a capacidade de ataque, aumentando o alcance dos ataques no território russo à medida que eles aumentam o ganho, né? Aqui não é ganho, aqui foi um ataque, não há tropas ucranianas em Kirov, foi um ataque que veio de bem longe, né? Veio lá da fronteira, mas à medida que eles lançam esses ataques, tiram o foco ali da região da fronteira, eles também vão obtendo ganhos e vão avançando, de fato, com as tropas ali na região de Kursk. Segundo o último update, o último relatório do Zelensky, mais de 100 cidades, mais de 100 vilarejos estão no controle do exército ucraniano, só ali na região de Kursk, né, na fronteira. Quero ler aqui uma matéria curta que traz mais detalhes a respeito desse ataque, território russo adentro aí, mais de 1.000 quilômetros de distância. Antes, quero pedir para você deixar o like nesse vídeo, confirmar se você já está inscrito nesse canal, todo aquele nosso velho combinado que não sai caro, mas ajuda muito, né, a continuação do nosso trabalho, tá? Feito aí então o nosso trato, feito o nosso combinado, ó, drones ucranianos operados pela inteligência militar EUR atacaram o depósito de petróleo Zenit. O depósito de petróleo Zenit, ali na região de Kirov, na Rússia, no dia 28 de agosto. Portanto, no dia de hoje, uma própria fonte da inteligência aí, tá, da RUR, né, confirmou para o Kyiv Independente, que é uma matéria, que é uma fonte, uma mídia de Kyiv, né, capital da Ucrânia. O ataque causou um incêndio em 2 tanques de petróleo, segundo a fonte, confirmando que esse é o primeiro ataque de drones a uma instalação russa lá na região de Kirov. Ou seja, como nós já conversamos aqui no canal, né? À medida que o tempo vai passando, os ucranianos vão meio que tomando mais coragem, né? Criando mais coragem e lançando ataques mais profundos no território russo. Esse não é o mais longe, não é o ataque mais longe do território russo, não, mas é um dos, né? De acordo com o governador de Kirov, o Alexander Skolov, que é russo, as defesas aéreas da Rússia derrubaram 2 drones, enquanto outros 3 caíram e iniciaram um incêndio perto da instalação de petróleo Zenit, na cidade de Kotelnitch. Nenhuma vítima foi relatada. E aqui nenhum dano também foi relatado. Aqui, então, o governador afirma que os drones foram abatidos e por isso caíram no tanque de petróleo ali, por isso o incêndio. Ele não confirma que era o alvo do drone ucraniano e que o drone ucraniano atingiu o alvo. Muito embora sabemos que era exatamente esse o alvo. Aqui, para a narrativa deles, cabe falar que o drone ia contra civis, contra, né, regiões residenciais, e aí eles abateram e acidentalmente atingiu a logística dos russos.
eles nem se esforçam, né? Como nós já conversamos aqui, eles nem se esforçam. Bom, o alvo está localizado a mais de 1.200 quilômetros de distância da fronteira da Ucrânia. O depósito de petróleo Zenit é uma instalação do complexo militar, industrial, e fornece combustível para as forças de ocupação russas, né? Segundo a fonte aí do RUR, Sistema de Inteligência do Exército Ucraniano. O Ministério da Defesa russo, por sua vez, afirmou, de fato, que a defesa aérea abateu 8 drones também ali na região de Voronezh e 4 sobre a região de Rostov durante a madrugada de ontem para hoje. No início do dia, uma fonte ali do RUR confirmou que os drones ucranianos operados pela inteligência militar e pelas forças de operação especial atingiram um depósito de petróleo também em Rostov. Então, um depósito também foi atingido perto da fronteira, um depósito russo na região de Rostov, que também pegou fogo. O serviço russo da BBC informou também no dia 28 de agosto que drones atacaram refinarias de petróleo e locais de infraestrutura na Rússia e em territórios ocupados pela Rússia, incluindo a Crimeia, pelo menos 64 vezes só esse ano. Ou seja, o próprio Ministério da Defesa russo fazendo o trabalho aí de divulgar, de informar e de confirmar. De informar nem tanto, né? Mas de confirmar aquilo que é informado pelo exército ucraniano. Realmente foi realizado um ataque aí muito longe, mais de 1.200 quilômetros, fronteira da Rússia adentro. Também foi atingida a região de Belgorod, Voronezh, também foram atingidos tanques de petróleo perto da fronteira, tudo no lado russo da fronteira, né? Ou seja, isso aqui é uma prova clara, né, do avanço dos ucranianos no território russo, e não só avanço territorial propriamente dito, mas avanço dos ataques que vem acontecendo cada vez com mais frequência mais longe da fronteira, né? O que é extremamente danoso para a narrativa / propaganda do Vladimir Putin, né? E também isso aqui nos mostra claramente como os russos estão perdidos, né? Como as tropas do Vladimir Putin estão perdidas. Já no dia de ontem, o Putin deslocou 30 mil homens que estavam na Ucrânia, ele chamou-os de volta para o território russo para ajudar na fronteira, né? Mais de 30 homens voltaram e mesmo assim, nada. E aí, à medida que o Putin se mexe de um lado, os ucranianos se mexem do outro, já que ele fortaleceu a fronteira, tome ataque a fundo aí no território russo e a Ucrânia fica nesse jogo de toma lá, dá cá, né? Vai para lá que eu vou para cá, enfim. E o fato é que quem está levando a pior é o Putin, que agora não há mais o que esconder, não há mais espaço para a narrativa perfeita, linda dele, né? É guerra, é invasão, agora em ambos os lados, e quem tiver mais força, quem avançar mais, vai chorar menos, né? E sempre a Ucrânia contando com o apoio da OTAN. Bom, fico por aqui, obrigado. Quem ficou até o final, daqui a pouco eu tô de volta com mais atualizações a respeito da guerra na Ucrânia. Tamo junto, valeu.